Saúdo os amados irmãos com a paz do Senhor. Sou o irmão Flaviano e essa é mais uma transmissão da Escola Bíblica Canaã do Conjunto Polar. Hoje vamos explorar a revista do segundo semestre da classe dos adultos. Essa revista explora a carta de Paulo aos Efésios, que tem como tema da revista Igreja Eleita. A lição de hoje será de número 5, que tem como tema Libertos do Pecado para uma vida nova em Cristo. Vamos iniciar com a oração para que o Espírito de Deus possa conduzir toda essa transmissão, em nome de Jesus. Santo Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estamos, meu Pai, para te louvar e te engrandecer mais e mais. Assim, Senhor, entendendo que essa revista que será agora apresentada aqui aos nossos amados irmãos da Escola Bíblica, venha cada vez mais, Senhor, abrir a mente espiritual de cada um de nós. Meu Deus, sinta-se à vontade no meio de nós, que o Teu Espírito, Senhor, paire sobre nós, e que tudo, Senhor, seja para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Hoje, a conversa que nós vamos ter aqui vai ser bem simples. A revista de número 5, ela nos dá, logo de entrada, libertos do pecado para uma vida nova em Cristo. Que maravilhoso. Isso, todos nós que estamos em Cristo Jesus, que nós estamos inseridos no corpo de Jesus, nós já sentimos essa nova vida. E com o passar do tempo, a gente vai experimentando, nós vamos experimentando as ações do Deus Todo-Poderoso para a vida daqueles que creem em Cristo Jesus. Então, o texto áureo diz o seguinte: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com Cristo. Verdade prática. Por meio da maravilhosa graça divina, fomos libertos do pecado e salvos da condenação, e ainda recebemos o direito à vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A leitura em classe, na carta aos Efésios, capítulo 2, versículo 1 ao 10, que diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado, e em que noutro tempo andaste segundo o curso deste mundo, segundo os príncipes das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Versículo 3. Entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por naturezas, filho da ira, como os outros também. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou, e estando nós ainda mortos em nossas ofensas, vos vivificou juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou junto com eles, e nos fez assentar nos lugares celestiais, em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco, em Cristo Jesus. Versículo 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem por obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura da sua e criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nela. Amados irmãos, eu fiz aqui um roteiro e
antes que nós possamos fazer a leitura da revista, eu fiz uma separação do versículo 1 ao versículo 3, que Paulo está nos orientando, está nos dizendo a vida que nós vivíamos no passado. É por isso que ele está escrevendo para crente. Então, do versículo 1 ao versículo 3 é a nossa vida no passado, sem Cristo Jesus. Do versículo 4 ao versículo 6 é a ação de Deus através de Jesus Cristo na nossa vida. E do versículo 7 ao versículo 10, é para que nós tenhamos a certeza da obra de Deus na nossa vida e que cada um de nós pudéssemos estar alicerçado em Cristo Jesus e servir de experiência para as nossas vidas. Temos como missão, nessa lição de hoje, refletir sobre nossa natureza pecaminosa, explorar que fomos vivificados pela graça de Deus e informar que a nossa salvação vem de Deus e não das obras. Que lindo essa mensagem, que Paulo está escrevendo a carta a Éfeso, a igreja de Éfeso, e ele orienta ali os irmãos que estavam naquela cidade, aplicando na vida deles, testificando, exortando das maravilhas que Deus tinha feito ali na vida de cada um deles. E isso serviu de autoestima para aqueles homens que estavam enfrentando, evangelizando uma cidade muito importante, e eles precisavam de ouvir essas palavras de Paulo. Aonde Paulo esteve no capítulo 19 de Atos, Paulo esteve ali e ele fez uma oração no capítulo 19, onde o Espírito Santo desceu sobre aqueles homens e eles já começaram a falar em línguas, bem como aos trabalhos de anunciar o Evangelho. E essa mesma igreja que está recebendo essa exortação, essa autoestima. Então, havia sim essa necessidade de Paulo escrever a carta aos irmãos daquela igreja, os irmãos de Éfeso, para que eles viessem entender e se fortalecer na provisão do nosso Deus. Amém? Glória a Deus. Introdução. A introdução diz o seguinte: a presente seção da epístola aos Efésios apresenta relevante aspecto doutrinário da salvação. Nela, o apóstolo descreve a libertação dos pecados como um favor imerecível dado por Deus aos salvos. Gostaria que os meus irmãos frisassem essa parte, aos salvos, a fim de que eles desfrutassem de uma nova vida em Cristo. Essa parte de introdução não é diferente dos dias atuais. Precisamos sim de estar anunciando aos nossos irmãos essa nova vida. E essa vida, ela é paulatina. Ela não é da noite para o dia. Ela não se resume da noite para o dia. É como os antigos comeram do pão do deserto, no Antigo Testamento. Nós precisamos viver novidades a cada dia na presença do nosso Deus. E na igreja de Éfeso, Paulo passou 3 anos ali evangelizando, pregando, ensinando, apresentando o Espírito Santo àqueles homens. Ele só conhecia o batismo de João, e havia necessidade daqueles homens entenderem isso. Eles precisavam desfrutar no seu tempo, na presença de Deus. Eles precisavam sentir isso, ter essa firmeza. E hoje, nos dias atuais, não é diferente. Todo dia nós vivemos uma novidade em Cristo Jesus.
Todo dia nós aprendemos alguma coisa. Todo dia nós nos deparamos com situações adversas. Precisamos de estar na presença dele para oração. Nós precisamos estar trabalhando na obra, tanto física como também na obra de anunciar o evangelho. Precisamos também estar com os pensamentos fitados no reino de Deus. E tudo isso, meu irmão, é experiência. A gente vai pegando essa experiência com os mais antigos, com as pessoas que já têm um certo tempo na presença do Senhor. E nós notamos que o Espírito Santo nessas pessoas agem. E precisamos nos acostar, precisamos estar do lado dessas pessoas. E essa nova vida em Cristo, nada mais é do que isso. Viver de fé em fé e viver de glória em glória. E nesse tempo agora de crise, nesse tempo de quarentena, eu conversando com os irmãos, eu anuncio muito para eles. Eu não fico olhando para a quarentena, para a situação. Ela existe, ela é real. Mas eu preciso encontrar o nosso Deus nessa situação. Eu preciso ter a consciência que Ele está agindo. E eu preciso ter essa visão espiritual para que eu o encontre nessa situação. Não foi diferente no deserto, não foi diferente nas grandes tribulações que alguns homens passaram, de perseguições. Enfim, não é diferente também para os dias de hoje. Nós precisamos identificar que o nosso Deus está ali, porque nós temos uma vida nova agora. Nós estamos agora experimentando agora uma vida que, em pecado, estávamos afastados de Deus. E nós não tínhamos esse acesso. Agora não. O Espírito da verdade, o Espírito de Deus, é que nos conduz para que cada um de nós possamos sentir essa glória, sentir o poder, sentir a ação e assim também transmitir para os demais, para que eles possam também sentir. Em nome de Jesus, glória a Deus. O tópico de número 1, ele diz o seguinte: a antiga natureza morta em ofensas e pecado. No início da epístola, o apóstolo Paulo lembra que antes da regeneração estávamos mortos em ofensas e em pecado, e éramos, por natureza, filho da ira. Ou seja, os pecados, a nossa vida em pecado, nós éramos filho da ira. E em Apocalipse, quando vim a ira de Deus, que for derramado ali as taças da ira de Deus, a sua igreja não vai provar. Por quê? Porque só quem vai provar é os que estão em pecado e que não estão em Cristo Jesus, que não estão inseridos, que não fazem parte, não é co-herdeiro de Cristo. E no versículo no versículo 1, que aqui foi citado, eu fiz aqui algumas considerações para que nós possamos entrar no assunto do texto que foi apresentado de Efésios capítulo 2, versículo de 1 a 10. No 1 ele diz o seguinte: e vos vivificou, estando vós mortos em ofensa e em pecado. Primeiro, ele nos vivificou, porque estávamos mortos. Estando. Então eu fui pesquisar o verbo vivificar, e ele nos mostra que vivificou está no indicativo do pretérito perfeito, na terceira pessoa do singular. Tá certo? É uma morte certa. O pretérito perfeito, ele nos deixa numa situação de como se nós estivéssemos no vale de ossos secos, mortos, separados de Deus. Nós não tínhamos
esse acesso, essa sensibilidade do Espírito, para poder sentir a glória de Deus. E andando já é no gerúndio. Estando vós mortos em ofensas e pecado. Perdão, é estando. E esse estando é no gerúndio. É o pecado quando nós estamos fora da presença de Deus, quando nós estamos mortos para Deus. Paulo considera que essa vida, essa nossa vida, ela vai caminhando cada vez mais para o abismo. E ela nos leva à morte eterna. Ela nos leva ao afastamento de Deus. E essa sensibilidade de poder entender Deus, é poder sentir, desfrutar e poder propagar e anunciar o Evangelho para que Cristo venha vivificar outros, como assim nós fomos vivificados. Sem a presença de Deus, sem o Espírito da verdade, não tem condição. Nós não temos essa possibilidade. É por isso que algumas pessoas, quando vêm conversar conosco, elas dizem: o meu Deus é o mesmo teu Deus, mas ela não consegue explicar esse Deus. Ela não consegue transparecer, ela não consegue mostrar esse Deus dentro da pessoa dela. Ela não consegue transmitir esse Deus, porque automaticamente quem está ouvindo dessa pessoa acerca desse Deus, você não consegue ver nela, você não consegue ver o próprio Deus inserido, fazendo parte da vida daquela pessoa. Então, Ele nos vivificou, porque nós estávamos mortos, e Ele nos deu vida através de Cristo Jesus. O segundo ponto também aqui, que eu faço entre o versículo 1 ao versículo 3, que somos nós. Na realidade aqui, Paulo está nos dizendo que essa morte, ele já está testificando que nós vivíamos, não vivemos mais, porque Jesus Cristo nos libertou, Jesus Cristo nos deu vida, Jesus Cristo nos proporcionou o Espírito da verdade. Então, do versículo 1 ao versículo 3, é o pretérito perfeito, tá certo? É o passado, a nossa morte que estava certa, e através de Jesus Cristo fomos vivificados. Do versículo 4 até o versículo 6, é a provisão de Deus, é o próprio Cristo. E do versículo 7 ao versículo 10, é a nossa vida em Cristo Jesus. Então, eu gostaria de fazer aqui, de fazer um cenário, conduzir vocês a um cenário. É como se fôssemos nós, um muro, e nós não sabemos o que está do outro lado do muro. A nossa vida, que vivíamos daquém do muro, era sem Cristo. E Deus, o nosso Deus, por sua infinita misericórdia e amor, Ele envia Jesus Cristo, e esse muro é derrubado. E esse muro agora cai, e agora nós podemos passar para o outro lado e ter agora uma vida em Cristo Jesus. Nós podemos agora contemplar a glória dele e o amor dele. Então, nossa vida em pecado, do outro lado do muro, Jesus Cristo, Ele vem derrubar esse muro, vem nos dar acesso, Ele é a ponte para que a gente passe para o outro lado, e agora todos nós possamos contemplar a presença do nosso Deus através de Jesus Cristo. Glória a Deus, em nome de Jesus. E isso é essa primeira parte da introdução do tópico 1 precisava ser dita, e para que agora todos nós possamos compreender e associar essa ilustração que eu acabei agora de citar nos subtópicos. O subtópico 1, o tópico 1 e no subtópico 1 diz o seguinte:
nossa condição anterior, a nossa vida anterior. Agora você vai associar ao que foi dito aqui agora. Amém? E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado. Diz o primeiro versículo. A palavra ofensa vem do grego parapitomas. Ela já está transliterada, tá certo? Parapitomar. Tem o sentido de passo em falso, de forma deliberada. O tema para o pecado é hamartia, o qual descreve como aquele que erra o alvo. Em vista disso, o homem, em sua natureza decaída, é diagnosticada como morto. Está lá no versículo 2, no capítulo 2, versículo 1. Ou seja, uma declaração da real condição das pessoas sem Deus. O conceito é de morte moral e espiritual provocada pelo pecado que inevitavelmente separa o homem de Deus, tal qual um corpo inerente na natureza pecaminosa impede o homem de ouvir e obedecer à voz de Deus. Preste atenção agora, que assim vive e está morto enquanto vive. O subtópico 2, a nossa ofensa e pecado. Já falamos aqui da nossa condição anterior e agora da nossa ofensa e pecado. A má conduta em que noutro tempo andastes é descrita por Paulo por meio da metáfora do ato de andar. Ou seja, nossa vida pecaminosa, ele descreve, ele nos apresenta, é como se nós estivéssemos andando, caminhando para um certo local que não é agradável a Deus, e esse caminho vai nos levar a um abismo, à morte. E Paulo, escrevendo aos irmãos da igreja de Éfeso, ele diz que esse caminhar outrora, que é no passado, eles estavam nos levando à morte, e essa morte já estava garantida. Somente através de Jesus Cristo é que nós somos vivificados, nós somos salvos dessa morte, e essa morte, a partir de então, não faz mais parte da nossa vida, e nós vamos ver na frente, no tópico 2, que o poder de Deus, ele vai nos dar também as mesmas garantias que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo teve. Vamos continuar aqui a leitura. Ele, no versículo 2, 1, diz o seguinte: andaste segundo o curso deste mundo. Os costumes eram praticados conforme o sistema mundano da época, tais como a imoralidade, o furto e a mentira. Umas constatações de que a salvação não deve tomar a forma do mundo. Relativamente, o pecado é muito menor, e muito menos ajusta-se à maneira de viver de seu tempo. Romanos capítulo 12, versículo 2. Andastes segundo o príncipe dos pecados do ar. E uma alusão a Satanás, que exerce autoridade sobre os poderes do mal. Indica que os agentes malignos têm a capacidade de influenciar os homens desobedientes e incrédulos. Vamos concluir logo aqui o tópico 2, o tópico 1, porque senão não vai dar tempo. Amém? A gente faz já um comentário breve em nome de Jesus. Mas, adiante na carta de Paulo, alerta que a nossa luta é contra tais seres do mal. Contudo, não é necessário temer, pois Deus
exaltou Cristo acima de todos. 2, 3. Andávamos fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Refere-se à inclinação para fazer o mal, algo inerente à natureza humana. Gênesis capítulo 6, versículo 5. Estão inclinados aqui os pensamentos pervertidos e a prática de todos os desejos desordenados da carne. Como resultado, éramos filhos da ira, isso é, condenados e desprovidos do favor divino. Paulo sublinha que esta era a nossa condição. Está lá em Éfeso, capítulo 4, versículo 18. Entretanto, aprove ao Pai nos eleger e nos predestinar para os filhos de adoção. Meus amados irmãos, aqui, Paulo, escrevendo ainda na carta de Éfeso, capítulo 4, versículo 18, ele diz que eles estão com o entendimento mergulhados nas trevas. A primeira parte do capítulo 18, que nos dá esse entendimento que a nossa vida outrora, no tópico 1, ela nos orienta, ela nos dá um norte que nós tínhamos, né, essa vida de morte, longe dos caminhos de Deus, e esse tempo de escuridão, de trevas, da não presença do nosso Deus Todo-Poderoso, nos deixava alheio ao poder de Deus, à glória dele, à manifestação. Então, Paulo orienta aos nossos irmãos da igreja de Éfeso, concluindo que eles tinham que entender que toda aquela condição seria como testemunho para a vida deles, agora através de Jesus. A síntese do tópico 1 diz o seguinte: a nossa condição diante de Deus era caótica, e éramos escravos e estávamos condenados à perdição e à morte eterna. Glória a Deus, que essa orientação à igreja de Éfeso é somente para alertar a todos os irmãos que tudo que estava passando, tudo aquilo que eles passaram, que eles tinham vividos, era apenas temporal. Era temporal porque quando o Espírito de Deus conduz Paulo à igreja de Éfeso, aquele trabalho foi eficiente para que aquelas pessoas pudessem encontrar Jesus Cristo e ter uma vida abençoada, e também queria abençoar a muitos. E aqui chegou até nós, para a honra e glória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Vivíamos sim em vida de pecado, nós não tínhamos essa benevolência do Espírito Santo, e ao ser anunciado o Evangelho para cada um de nós, hoje nós estamos desfrutando essas maravilhas de estar anunciando, de poder anunciar o Evangelho, mostrar Cristo em nossas vidas, e tendo a certeza que estamos salvos, vivificados em Cristo Jesus. E assim também nós cremos também que outros e outros familiares nossos, enfim, irão ter um encontro com Jesus e ter essa mesma oportunidade. Então nós não podemos ver os pecadores sem chance, porque outrora, já que Paulo está usando o pretérito perfeito do indicativo, ele está dizendo que ele já está avisando que nós éramos assim. Então nós precisamos anunciar, crendo que todos tenham acesso a essa salvação, que todos tenham acesso ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que é
é a dinamite para implodir essa muralha e dar acesso aos que estão nesse mundo em pecado. Glória a Deus. Vamos passar para o tópico de número 2, que é vivificados pela graça, por atos de bondade, a misericórdia, estando nós ainda mortos em pecados, Deus imensamente nos amou e por isso nos vivificou por meio de sua graça. Subtópico 1 do tópico 2, alcançado pela misericórdia e pelo amor divino. Glória a Deus. Meus irmãos, como é que nós fomos alcançados? A pregação do Evangelho. Porque as pessoas que estavam em pecado, nós que estávamos em pecado, nós já estávamos mortos. É por isso que Deus amou o mundo e enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê seja salvo e não pereça, tenha a vida eterna. Mas aquele que não crê já está condenado. É uma pessoa morta. Mas o plano de Deus para a salvação do homem foi Jesus Cristo. E esse plano já estava traçado porque Deus ama, Deus sempre amou. Eu posso citar aqui o modo do verbo no aoristo, que Deus ele sempre amou essa humanidade. Deus sempre amou, Deus sempre quis o homem do lado dele. Ele nunca esteve feliz com a morte do homem, com o afastamento da criação dele. Então, Jesus Cristo é essa benevolência, Jesus Cristo é esse sinal que Deus deixou para que cada um de nós pudéssemos anunciar ao mundo da sua misericórdia e do seu plano divino, do seu amor. Diz o seguinte: após constatar a situação da humanidade sob a ira de Deus, Paulo passa a descrever os atos divinos do amor e da misericórdia que alteraram o quadro caótico da raça humana. Começando com uma conjunção adversativa, o apóstolo declara exultante: mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor com que nos amou. Glória a Deus. Esse amor, meus irmãos, nos alcançou. Esse amor, ele ultrapassa o tempo, os governos, os ditadores, os falsos profetas. Esse amor, nunca ninguém conseguiu barrar esse amor. E o nosso Deus é o amor vivo. É esse amor que o ser humano precisa. É esse amor que nós temos contemplado, nós temos visto a cada dia, a cada momento em nossas vidas. E como auxiliar, como trabalhador na seara do Senhor, nós ficamos muito felizes quando as vidas conseguem entender, conseguem contemplar através da pregação do Evangelho, e aquelas pessoas se rendem porque não aguentam mais aquele estado de imoralidade, de pecado, de sujeira, e ali confessa Jesus Cristo, e ali começa a passar o que nós já passamos pelo nosso período de tempo, conhecendo a Jesus Cristo e tirando ali todas as arestas, tudo que seja imoral para a nossa vida, que não seja digno, porque no meu carro eu coloquei a palavra Jesus Cristo ali na lateral do meu carro, e eu vi que a responsabilidade de carregar o nome de Jesus, e eu melhorei muito no trânsito. Porque eu ficava muito agitado, irritado com um certo tipo de coisa, e quando eu me lembro que eu estou carregando o nome de Jesus ali no carro, meu Deus, não vivo mais isso, eu tenho que me controlar, eu tenho que estar atento, que eu sou um
propagador do Evangelho, e eu não posso estar ali denegrindo a imagem e o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Isso foi muito gratificante para mim, consegui melhorar muito, foi uma experiência muito boa, e é essa a mensagem que Paulo está nos dizendo aqui sobre a sua misericórdia. O subtópico 2, meus irmãos, diz o seguinte: vivificados por sua graça, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa graça, ela não depende de mim e nem de você. Essa graça é um dom e vem de Deus. E recebendo a graça que é o seu Filho, para que nós pudéssemos ser vivificados nesse plano de salvação, nós estamos até hoje firmes, anunciando o Evangelho. E eu confesso, meus irmãos, uma das coisas que eu mais temo nesse mundo é sair da presença do nosso Deus, é desagradá-lo. Então, todo dia, eu preciso de me alimentar de Jesus Cristo, eu preciso da sua palavra, eu preciso da revelação, dos louvores, para que eu possa me alimentar e eu possa ter um dia feliz, um dia de vida, um dia que as pessoas encontrem Jesus Cristo na minha vida, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Meus irmãos, do tópico ainda 2, o subtópico diz o seguinte: exaltado por sua graça. O apóstolo dos gentios ainda destaca que o poder de Deus nos ressuscitou juntamente com ele e nos fez assentar nos lugares celestiais. Em Cristo, está lá no capítulo 2, versículo 6. Observe que a palavra juntamente indica que Deus concede ao homem os mesmos benefícios alcançados por Cristo: a ressurreição, a vida eterna e o galardão dos céus. Esses 3 pontos são as mesmas coisas que Jesus Cristo teve após o seu ministério, e nós também assim o teremos, em nome do Senhor Jesus. A síntese do tópico 2 diz o seguinte: o pecado passou da morte para a vida, por meio da graça divina, concedida por a obra da misericórdia e do grande amor de Deus. Esse amor, essa misericórdia, essa obra que Deus fez para que nós pudéssemos ter acesso às maravilhas, poder ter acesso a Jesus Cristo, nos fortificar e nos conduzir através do seu Evangelho, é que nos dá vida cada vez e cada vez mais. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos para frente? Tópico 3. A salvação não vem das obras. Aqui, meus irmãos, eu vou fazer uma síntese do tópico 3, porque aqui é bem claro. Ela diz o seguinte: a graça como meio da salvação. Essa graça vem de Deus, e Deus, para que Ele tivesse essa misericórdia sobre a nossa vida, esse plano de graça, esse plano que Ele enviou o Filho dele, vem dele próprio, porque nós já estávamos mortos, precisávamos ressuscitar, e através de Jesus Cristo é que nós temos essa vida, nós somos vivificados através da sua graça que vem de Deus. Bem como também diz no subtópico 2, a obra como evidência de salvação. A sua obra, ela nos declara a salvação, e essa salvação nos dá o acesso à glória e à misericórdia e os planos e os ensinamentos de Deus. Tudo isso é para que cada um de nós pudéssemos ter acesso ao seu plano de salvação. O nosso Deus Todo-Poderoso envia o seu Filho amado para que cada um de nós pudéssemos passar para o outro lado e pudéssemos ter vida. Essa barreira que é o pecado foi quebrada por Jesus Cristo através da nossa
da pregação do Evangelho para que nós pudéssemos passarmos para o outro lado e termos vidas. E hoje, meus irmãos, não é diferente com cada um de nós. Estamos anunciando sim o Evangelho em nome de Jesus para que as pessoas possam enxergar e ter essa benevolência que vem de Deus e essa salvação que provém dele para que outros também assim possam ter a vida eterna. Em nome de Jesus. Ficou um pouquinho longo, mas eu quero anunciar para os meus irmãos que nós temos um grupo do WhatsApp, tá certo? Esse grupo do WhatsApp, ele funciona da seguinte maneira. Nós nos reunimos, professores e alunos. Se você ainda não está inserido lá no grupo, o telefone é 98822-3039. Você envia do seu WhatsApp para esse número e mandando o seu nome e dizendo: eu quero participar da sala de aula da Escola Bíblica Canaã do Conjunto Polar. E ali nós vamos estar inserindo, nós vamos estar apresentando também essa revista. Logo mais estaremos de volta, mas o grupo vai permanecer. Esse grupo ele vai se manter forte, mesmo voltando à normalidade da igreja, para que a gente possa passar as informações da Escola Bíblica Canaã, tá certo? E esse meio de comunicação, também, nós vamos também estar orientando o que vai acontecer, toda a programação, em relação também, nós estamos pensando em fazer também algumas aulas também de campo, com as crianças, com os jovens e com os adultos. Então, você precisa fazer esse contato e pedindo para fazer parte da sala de aula. Nós só vamos colocar aquelas pessoas que se interessarem. Tá bem? Em nome de Jesus, encerro aqui a minha participação e também informo aos meus irmãos que, ao término aqui, envia aí para o nosso grupo de WhatsApp para que nós possamos orientar cada um dos alunos. Em nome de Jesus. Quero fazer a oração final para agradecer ao nosso Deus Todo-Poderoso. Deus Todo-Poderoso, obrigado, Pai Santo, Pai querido. É rápido porque o tempo e a memória dessa transmissão às vezes para e tem alguma situação que seja até empecilho para que as pessoas assim possam assistir. Mas Deus, eu te agradeço pela rica oportunidade, abençoa cada aluno, os professores, que retornem logo à nossa escola para que nós possamos ter essa coinonia em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Amém.